Meus queridos aqui presentes na igreja, irmãos que acompanham aqui as suas casas, nós estamos no 29º domingo do tempo comum e a temática que perpassa todos os textos deste domingo, dessa liturgia, é a temática da obediência, do sofrimento e do serviço. Nós acompanhamos a primeira leitura de hoje, a profecia de Isaías. Isaías é uma profecia muito extensa, tanto textualmente quanto cronologicamente, né? Então, os exegetas dizem que, devido à sua extensão cronológica, é possível que tenha existido 3 profetas que escreveram esse texto, porque temporalmente muito grande, né? Tudo o que retrata os textos. Então, os exegetas dividem a profecia de Isaías em 3 Isaías: o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Ou o proto-Isaías, o deutero-Isaías e o trito-Isaías. O texto de hoje, tão pequenino, é um texto tirado do segundo Isaías. O segundo Isaías é um profeta que viveu durante o exílio da Babilônia. Lembrando, o povo de Judá acabou permanecendo na infidelidade com Deus, e a consequência é quebrar a cara sempre. Quando se distancia de Deus, não acaba bem, sempre. O povo se distanciou de Deus e a paga foi a escravidão. O império da Babilônia invade Jerusalém e leva todos os escravos, primeiro a nobreza e depois todo o resto do povo. Então esse profeta viveu lá no meio da escravidão na Babilônia, tá? E era um momento de grande sofrimento. O povo que vivia, né, uma ascensão econômica, vivia a liberdade, vivia um culto livre em Jerusalém, agora se vê privado da religião e privado da liberdade, tanto econômica quanto social, digamos assim. O povo se vê no sofrimento, não enxerga mais saída, mais solução. E qual é a interpretação do sofrimento? Nós pecamos contra Deus. E é bem verdade que existe esse tipo de sofrimento. Por isso que a gente precisa fazer bem as nossas escolhas, porque vem as consequências depois. Sempre vem. Escolha bem o que faz na juventude, para que depois, na idade declinante, você não se arrependa, né? Existem os sofrimentos oriundos das más escolhas, mas existe um sofrimento que não se explica, e é sobre esse que o profeta está falando hoje, né? No meio desse texto do segundo Isaías, surgiu um tal homem cheio de bondade, que não merecia o sofrimento, né, que vai descrever o profeta Isaías. Esse tal homem se chama servo do Senhor, ou servo de Javé, ou servo sofredor. É um homem cheio de bondade, à semelhança de Jó. Lembra? Jó, um homem perfeito, bom, que também padeceu sofrimento. Esse servo é a mesma coisa. E esse servo vai padecer um sofrimento antes nunca escrito no Antigo Testamento. Um sofrimento no lugar de outras pessoas. Um sofrimento chamado expiatório. Em nenhum texto do Antigo Testamento você vai encontrar um ser humano sendo colocado como sacrifício expiatório. Nunca. Porque na tradição judaica isso era inconcebível. Eram ritos pagãos que faziam isso. Pode ver que lá no livro do Gênesis, quando Abraão leva Isaac para em cima do Monte Moriá, Deus manda matá-lo, mas quando Abraão vai matá-lo, o próprio Deus, por meio do anjo, segura a mão de Abraão. Por quê? Não se faz sacrifício humano.
Mas surge, segundo Isaías, um sacrifício humano, este servo sofredor. Até hoje, os judeus não sabem explicar esse texto. Por quê? Porque eles não fazem mais sacrifícios de animais, porque o templo não existe mais. Mas eles, se tivesse o templo, eles não fariam sacrifícios humanos. Nós cristãos sabemos de quem está falando o profeta, de Jesus Cristo, o servo sofredor por excelência. Ora, 6 séculos antes de Jesus, já está aqui o Espírito Santo inspirando o coração de Isaías para dizer que virá aquele que vai sofrer por todos, no lugar de todos, Jesus Cristo, o servo sofredor. Então nós vemos aqui que nem todo sofrimento vem das escolhas más, mas existem os sofrimentos que são expiatórios, e nós somos convidados também a viver isso na nossa carne, na nossa vida, em benefício da igreja, em benefício do próximo. Quando nós padecemos sofrimentos grandes na vida, é muito difícil que nós saibamos os porquês deles. Por quê? Tem uns que você vai ter a resposta: eu fiz isso e aconteceu isso. Pois é, bem feito, quem mandou fazer errado? Mas tem outros que não. E o que nós devemos fazer? Enfrentar o sofrimento, como o servo sofredor enfrentou. Esse servo sofredor, ele aparece em Isaías em 4 cânticos. São 4 cânticos do servo sofredor: o capítulo 42, o capítulo 49, o capítulo 50 e o 4º cântico do capítulo 52 e 53. Hoje é o 4º cântico que nós ouvimos. Nós ouvimos os outros 3 na Semana Santa, no domingo de Ramos da Paixão e na sexta-feira da Paixão. É Jesus Cristo que cumpre em sua carne e por excelência o sofrimento expiatório. Aprendamos, meus queridos, a partir de tudo que diz esse texto, aprendamos que nós seremos acometidos pelo sofrimento hora ou outra, e quando isso bater na nossa porta, que nós façamos como Jesus. Utilize o sofrimento não para se distanciar de Deus, mas para se aproximar de Deus. Um texto de São Paulo, apóstolo, que vai dizer: nós contemplamos em nossa carne aquilo que falta na paixão de Jesus Cristo. Não que Jesus faltou alguma coisa, mas ele sofreu em plenitude. Ele é a cabeça do corpo. Então, o corpo, que é a igreja, somos nós, devemos passar por todos os caminhos que ele passou, até que tudo seja consumado. Olha só, quanto ainda a criação deve padecer para chegar à estatura de Cristo, cabeça, que sofreu de maneira incomensurável. Então, isso para nós não é motivo de pânico, mas é motivo de alegria. Por quê? Porque ele subiu ao Calvário, mas ele venceu a morte no 3º dia. Então, o nosso ponto último é o sofrimento, é a vitória sobre o sofrimento. E aí vem o Evangelho de hoje, que constitui o 3º anúncio da paixão. Se nós pegarmos os 3 evangelistas primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ele avisa antes que vai sofrer, que vai ser humilhado e que vai ressuscitar, para que quando chegar o momento do sofrimento, eles o quê? Estejam firmes em Deus. Só que Jesus, no 24º domingo do tempo comum, a igreja colocou o Evangelho segundo Marcos, o primeiro anúncio da paixão. Primeira vez que Jesus falou, lembra? Jesus ele vai lá em Cesareia de Filipe, faz acho que um mês,
foi esse evangelho, né? E lá ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias. Ora, depois Jesus vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser humilhado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lembra lá atrás? E Pedro não aceita. Na versão de Mateus, Pedro dá uma bronca em Jesus. Longe do Senhor morrer desse jeito. Longe. E Jesus o chama de Satanás. Ora, foi o primeiro anúncio. Depois, domingos depois, esse foi o capítulo 8 de Marcos. Aí nós vamos no capítulo 9 de Marcos. Jesus, ele sai de Cesareia, começa a andar com os discípulos, e ele leva Pedro, Tiago e João no Monte Tabor e se transfigura. Depois que ele desce no Monte Tabor, no caminho, ele escuta os discípulos cochichando, né? E ele pergunta: o que vocês estavam conversando? Foi alguns domingos atrás. E eles estavam discutindo o quê? Quem era maior. E aí Jesus, olha só, e aí Jesus diz, né? Ora, vocês, quem quer ser o maior que se pode ser. E aí Jesus faz o segundo anúncio da paixão: o Filho do Homem vai ser morto, vai sofrer muito, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E quem não assumir, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E aí passou mais um tempo, eles continuaram caminhando, né, rumo a Jerusalém, e Jesus, né, ele vai falar de novo, a terceira e última vez: viu, o Filho do Homem vai ser morto, vai sofrer muito, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Olha, eles ainda não entendem. Depois desse terceiro anúncio é que vem o evangelho de hoje, é que a igreja sobreviu o início do capítulo 10, colocou o versículo 35 em diante hoje. Jesus falando que ia ser morto, sofrer, que era esse o caminho discipular. E hoje, as duas belezuras aqui, Tiago e João, se aproximam de Jesus e pedem para Jesus assim: nós queremos que faças por nós o que vamos pedir. É tipo assim: nós vamos dizer algo que o Senhor tem que fazer. Nós queremos estar à direita e outro à esquerda. O que quer dizer isso? Quer dizer que não entenderam nada ainda. Já falou 3 vezes e não entenderam nada. E a gente até torna um pouco cansativo. Falou tudo que Jesus fez, o padre repetiu aqui na nossa fala. Já sei que ele vai sofrer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Pois é, né? Foi isso que aconteceu. Jesus falou 3 vezes e ainda eles estão preocupados com quem vai ficar à direita e à esquerda, não é? Estão preocupados com coisas, com valores baixos. E a gente vai falar assim, né? Se perguntar, todo mundo aqui entendeu que Jesus vai morrer, vai sofrer, vai ressuscitar, e todo mundo entendeu que é o caminho da igreja? Sim. Mas quando bate o sofrimento na porta, parece que esquece. Eu não esqueço não. Então por que reclama? Então por que esperneia? Então por que não se mantém em pé? Olha no Evangelho de João, capítulo 19. Lá diante da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, de pé a enfrentar o sofrimento. Por que nós nos prostramos diante das cruzes da vida e não permanecemos em pé como ela? Não permanecemos em pé. E aí é muito interessante que essa frase de Tiago e João, olha minha gente, que Tiago e João já eram os discípulos prediletos de Jesus. Tiago, João e mais Pedro eram os 3 que Jesus
proporcionou os momentos mais importantes, né? Só os 3 viram Jesus transfigurado, né? Só os 3 viram Jesus ressuscitar no ser humano. Ué, já são especiais, já são queridos, mas querem mais, né? E inclusive eles foram os primeiros a serem escolhidos por Jesus. No Evangelho nós vemos, primeiro é Pedro e André, e depois Tiago e João, depois o resto dos 12, mas ainda não se satisfazem, né? E aí Jesus, ele vai dizer assim: nós não sabemos o que pedis. Essa frase deles, ela no fundo reflete a nossa vida de oração também pequena. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus e dizemos a mesma coisa que eles? Faça isso, não é? Faça isso. Eu não quero que aconteça isso. E aí acaba acontecendo o que você não quer. Nossa, é o fim do mundo. A gente faz igual. A gente esquece daquele artigo do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Ora. E aí Jesus, ele vai responder: por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu quero ser batizado? Eles respondem: nós podemos, faz logo o que a gente quer. Bendita a hora que eles foram dizer isso. Sabe por quê? Porque depois, no fim da vida, Jesus vai levar exatamente eles para o Monte das Oliveiras, junto com Pedro. E Jesus vai suar sangue diante deles e dizer assim: este cálice que eu estou bebendo, vocês não beberam. Vocês disseram que podem fazer. E vão beber nele mesmo. Porque Tiago vai ser o primeiro apóstolo a ser assassinado. Beberam um cálice. Pois é, né? Se ele soubesse disso, acho que não tinha falado nunca isso para Jesus, né? Então aqui nós contemplamos, minha gente, a dinâmica humana e a dinâmica divina, que às vezes se contrapõem até mesmo dentro de nós, e nós nos vemos muitas vezes, né, divididos dentro das nossas paixões, dos nossos desejos, das coisas que nós buscamos no nosso dia a dia, né? A competição, a rixa, né? As falcatruas, as corrupções, tudo veio disso daqui, né? E é muito interessante que quando acontece isso, né, os outros 10 ficam bravos, os outros 10 discípulos ficam bravos com Tiago e João. Por quê? Porque também eles queriam lutar à direita e à esquerda. Olha só. E aí Jesus puxa os 12, tira os 12 da multidão e dá uma lapada nos 12. Né? Olha, vocês sabem que os chefes das nações já fazem isso. Vocês sabem que os grandes da sociedade já fazem isso. Entre vós não pode ser assim, porque senão vocês serão como o mundo. E quantas vezes nós nos vemos dessa maneira, né? Olha, ele puxa os 12 e fala aos 12, os 12 representam os pastores da igreja, e nós vemos, infelizmente, minha gente, muita discussão por cargos na igreja, por posições eclesiásticas, pessoas que viram, né, pastores de gabinete porque querem prestígio e poder, não cumprem a sua missão, né, que receberam no dia da sua ordenação, porque só querem o poder, querem conquistar outros cargos. Nós vemos isso na igreja, e nós vemos isso também no meio laical. Aqui na própria São João não tem confusão, graças a Deus, né? Ninguém briga por ciúmes, poder, graças a Deus não tem essas coisas. Ora, e coordenador de tal que pensa que tem um rei na barriga e é grosseiro,
intransigente, prepotente, com coisa que nem é dele. A igreja não é dele, é de Jesus. Daqui a pouco vem outro paletrói, acabou. Quanta vaidade e ilusão, pessoas que pisam nos outros, fazem mal, causam dano na vida do outro, e depois lá na frente Deus permite, uma situação na vida dessa pessoa que ela se vê tão frágil. Adiantou? A nossa vida é muito curta para nós perdermos tempo com coisas que ficaram para trás. É claro que nós temos que correr atrás daquilo que é nosso, batalhar, conquistar aquilo que, como consequência da minha dedicação, me cabe. Mas não coloque nada no lugar de Deus. É preciso discernir até que ponto eu estou sendo um enviado de Deus na missão que eu estou exercendo. Uma palavra de hoje muito provocativa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ora, não quer dizer que você não vai exercer a autoridade, mas toda autoridade deve ser exercida no serviço. E aí está a diferença. Aprendamos com esse texto, com Jesus, que é o exemplo mais perfeito daquele que tem autoridade, mas a autoridade dando a vida servindo. Eu posso ser uma pessoa de autoridade, não de autoritarismo, que é diferente, e ser uma pessoa dócil. A autoridade não supõe arrogância, não supõe prepotência. A autoridade é algo que você tem quando você está em Deus. Todos te respeitam, todos te admiram, e você é uma pessoa amável. Esse é o nosso ideal. Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na igreja. Que a liturgia de hoje nos ajude e nós revisemos as nossas relações como cristãos a partir da luz da palavra de hoje. Jesus é o sumo sacerdote iminente, como nos diz o texto da segunda leitura. Ele se entrega em oblação. Essa deve ser a nossa condição também. Nós olharmos a missa, e com isso eu encerro o dia. A missa ela é celebrada por excelência pelo único liturgo que é Jesus. Ele é o sacerdote que se oferece. Ele é a vítima que ele mesmo oferece. E ele, como Pai, ele mesmo é quem recebe aquilo que ele mesmo oferece, e é ele mesmo. Assim nós devemos ser em tudo o que fazemos. Não é porque eu estou em certa posição, em certo cargo, em certo ofício, que eu não posso ser solidário ao outro. Isso vale em casa também. Às vezes tem filhos preguiçosos e vem a pia cheia de louça, mas isso não é minha função. E não pode fazer nada porque não cabe a ele. É exatamente sobre isso que Jesus está ensinando hoje. Descer do trono, e ter comunhão com todos. Aprendamos com Jesus. E olha tudo que ele faz aqui. Para quem que ele faz? Para nós. Pense bem, Deus não precisava fazer nada disso. Era só ter criado, e nós, depois de mortos, iríamos queimar no inferno eternamente. E seria Deus da mesma maneira. Mas não, ele escolheu sacrificar seu filho para que nós nos elevemos à vida dele. É muita generosidade, Sejamos assim também. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém.